acredito que eu terminei, né? Caiu bem na hora que falei que as áreas que eu estudo são áreas de grandes conquistas, né? E conquistas sólidas. Eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre um dos pilares da odontologia integral antroposófica, da antroposofia de modo geral, que é a trimembração do ser, né? Se você quiser, Juliana, já soltar o meu slide, e ali eu já consigo ir falando também, né? Então, vamos ver se ele abre. Pode ir falando que eu tô abrindo aqui, tá bom, Cíntia? Deu um probleminha. Tá. Tudo muito novo, né, gente? O fato da gente ter uma live, fala assim, antroposofia, esse estudo, esse encontro virtual, ele é ímpar, porque a antroposofia, ela pede muito o presencial, o toque, o convívio, a sensibilidade quando a gente vai tratar e aprender, né, sobre esse tema. Então, um dos pilares da antroposofia é a trimembração, onde a gente trimembra o ser em 3 partes, que é o neurosensorial, o metabólico motor e o rítmico. Da mesma forma como é trimembrado o ser, né, o homem, esse homem e mulher, obviamente, a gente também trimembra os dentes e, consequentemente, a face. Então, sempre quando a gente vai harmonizar um paciente, a gente tem que ter a percepção do que aquele ser vem buscar e não do que nós, enquanto profissionais, a gente tenta ou tende, né, a direcionar. E eu falo que isso é um grande cuidado, porque senão a gente começa a ter aqueles rostos padronizados, perdendo a individualidade de cada pessoa. Na trimembração, quando a gente fala da parte neurosensorial, na face, ela está representada por essa porção superior, que é a face da testa, né? O frontal, que a gente tem uma relação bem simétrica e fria do próprio ser, da própria situação em si. Tanto que a gente não encontra grandes, exceto em casos de um acidente, obviamente, né? Mas a gente não encontra grandes distúrbios de lateralidade, de diferença lado direito e lado esquerdo. Quando a gente fala do metabólico motor, a gente está justamente falando dessa parte inferior da boca, uma região mais quente, né? E unindo e fazendo garantindo o equilíbrio, na verdade, entre as duas partes, a gente tem todo o nosso sistema rítmico. Então, quando a gente vai mexer no nariz de uma pessoa, quando a gente vai colocar um malarzão de todo tamanho, onde a gente está ativando? Será que essa pessoa está preparada para essa mudança toda? Né? De que maneira a gente deve usar os materiais? Eu não vou meter em falar em técnicas da ROF, porque eu falo que temos profissionais muito bons e, ao mesmo tempo, eu brinco que a ROF, ela tá meio área de ninguém, assim, sabe? Meio a Deus dará. Então, a gente tem que se pontuar em algumas coisas e realmente prestar atenção em que caminhos a gente está seguindo. Quando a gente associa a ROF com a antroposofia, a gente consegue entender que no processo, na caminhada da vida, a gente acaba muitas vezes se desencontrando ou se perdendo de si mesmo. Ora pelos estudos, ora pelos afazeres, ora pelo cuidado dos filhos, ora pela produtividade excessiva que exige em alguns momentos da vida, né, intensos de trabalho. E com isso a gente acaba se perdendo, ou seja, quando a gente se olha no espelho, chega um determinado momento que o que você sente
não traduz na sua imagem do espelho. E é esse conflito que a gente consegue minimizar, sabendo exatamente em que pontos equilibrar. E que não tem nada de errado, não tem nada de feio a gente se reconectar consigo mesmo utilizando da ROF. Eu percebo que muitas pessoas, elas tratam a ROF, elas têm vergonha de falar que fizeram uma harmonização, que usaram um preenchedor, que recuperaram a vitalidade da pele, o viço da pele, ou que tiraram uma cicatriz, uma marca de expressão, que aquilo já não condiz com ela. Então, elas fazem assim, de uma maneira, parece que até obscura, né? É interessante isso. Então, que não tem nada de errado e, de certa forma, é normal acontecer no nosso processo de vida, na nossa biografia. É normal a gente ter esses desencontros. Gente, a minha tela congelou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Todo mundo bem? Então tá, porque eu não consigo ver ninguém, tá todo mundo congelado. Não sei se estão congelados mesmos ou se é alguma falha aqui no meu computador. Quando a gente se reconecta, obrigada. Quando a gente se reconecta consigo mesmo, a gente consegue trazer não só para a gente, não só a nossa autoestima, mas, consequentemente, as pessoas que nos permeiam, as pessoas que convivem com a gente em qualquer âmbito, tanto na família quanto na sociedade, quando a gente quando a gente resgata a nossa autoestima, automaticamente a gente resgata a nossa autoconfiança. Com esse resgate, as possibilidades que a gente tem de atuar no mundo com mais bondade, com generosidade, ele funde um equilíbrio muito maior do que só com o próprio ser, mas sim com micro e macrocosmos que a gente convive. Então, assim, a gente não precisa ter vergonha de se resgatar. E a gente consegue, de uma maneira natural, leve, suave, se reequilibrar com um desses pilares da antroposofia que eu trouxe para vocês, que é a trimembração. Ok, eu brinco que eu sou muito prática, né? Eu sou clara e objetiva, então eu vou, só para finalizar, que eu acho que ainda tem um bom tempinho, eu até vou contar uma vivência minha de um momento que nós estávamos na correria, bem na correria, e resolvemos assim de última hora. A gente viu que ia dar, a gente, família, né? Meu marido é dentista também. A gente viu que ia dar para a gente participar de um CIOSP. E que foi muito interessante, que a gente colocou os filhos no carro e se mandamos. Já não tinha reserva de hotel, nada. E no meio do caminho, teve uma hora ele dirigindo. E daí eu fui passar um creme em mim, assim, na perna. E eu dei uma suspirada e ele falou: nossa, assim, você está uns 20 minutos em silêncio para ti. O que se passa dentro dessa cabeça? Ele balançou assim, né? Ele falou: o que se passa dentro desse ser? Eu falei: sabe que eu percebi que eu estava com saudade de mim mesma? Faz tanto tempo que eu não me encontrava, então que eu não tinha um tempo, né? Para passar um creme, que seja. Então, com isso, é o que eu estava comentando. A gente muitas vezes se olha no espelho e não se reconhece. E a ROF, ela trouxe esse resgate pessoal com todo o equilíbrio que a antroposofia traz de conhecimento para a gente, para que a gente forme e que a gente traga esse equilíbrio de uma maneira real. Eu percebo muitos colegas comentando comigo da ROF, em específico da ROF, nesse momento, que falam a respeito dos resultados, que não estão satisfeitos com os resultados, que os pacientes não, que parecem sempre insatisfeitos, né? Que não
que não se encontram ou querem mais, esse faz mais, não gosta, enfim. E daí o que eu sempre comento é justamente isso. Será que lá atrás, quando você conversou com o paciente, você conseguiu captar dele? Você teve essa sensibilidade, esse conhecimento para buscar esse equilíbrio, para entender a necessidade dele, ou você acabou colocando, de certa forma, até impondo um tratamento? Falo que eu tenho excelentes resultados com uma otimização de materiais. Por quê? Eu ganho tempo. Às vezes as pessoas falam, né? Ai, você perde tanto tempo fazendo a anamnese do paciente. Eu falo, não, eu ganho tempo, porque quando eu vou para a prática, eu sei exatamente o que eu vou fazer e que o meu paciente está satisfeito. Então, este pilar da antroposofia, ele me traz muita segurança para que eu possa desempenhar um bom tratamento e resgatar aquele ser. Quando eu falo aquele ser, porque assim, ó, independente da idade, independente do sexo, as pessoas têm uma necessidade de se resgatar. E com isso, eu consigo auxiliar. Acredito que seja isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. A gente vai deixar as perguntas para o final, Cíntia. Mas Ok. tem gente mandando no privado aqui para Ju. Muito obrigada. Houve uma parte aí que você falou que eu acho que é o cerne da questão, né? É o seguinte, se você faz uma harmonização, por exemplo, com relação à trimembração da face, numa fase onde esse paciente não tem mais nada a ver com aquilo, e chegou naquilo porque a vida, porque a biografia dele levou a isso, gente, é outro tipo de abordagem, totalmente na anamnese, como você disse. A gente tem toda uma metodologia que vai levar em conta, né, logicamente, vai levar em conta os arquétipos planetários, zodiacais. A Cíntia trouxe o dado mais básico hoje, e eu acho que é bem legal essa questão da trimembração da face, porque é muito visual isso, né? Sim. Mas toda essa anamnese, porque senão a gente tem recidivas e tem o quê? As não realizações, né? E Hoff é uma área, é igual a cirurgia plástica, né? Se você não tem isso muito claro, e se você não vai diretamente na alma, como é que pode ser? Então, eu tive outro dia no Conselho Regional, uma amiga que é da Hoff, ela falou assim, que legal a antroposofia, pena que para a Hoff não funciona, né? Falei, por quê? Porque a Hoff é altamente estética, você tem numa área filosófica. Não é. Eu não sei se ficou claro para os espectadores, essa questão da anamnese e da abordagem, que é fenomenológica, ela tem que ser intrinsecamente ligada com a área estética, né? Claro que a Hoff não é só estética, mas é assim que... Então, também a gente tem que levar em consideração esse aspecto. Muito bem, quem é o próximo aí, gente? Por favor. Boa noite. Tá me ouvindo? Juliana. Serginho, tá com o som baixo. Ele tá é o falando, mas o som tá baixo. Pra ouvir, não? Mais alto. Quer que eu apresente antes dele ou ele já arrumou? Eu vou desligar o... Ele arrumou? Arrumando, tá arrumando. Tá. Melhorou, Serginho, agora sim. Maravilha. Boa noite, então, a todos. Vou trazer, então, um pouquinho da minha vivência da implantodontia dentro da antroposofia. Até brinco, a Célia, foi muito difícil no começo fazer esse link, mas hoje eu consigo trabalhar de maneira mais clara isso, né? Eu vou pegar um bom link do que a Cíntia trouxe, porque, de fato, a gente está trabalhando muito próximo, né? E para trazer isso, eu trago a questão da explicação dos corpos, né? A gente fala como corpos dentro da antroposofia, mas é como se fossem composições do ser humano, né? Afinal, o ser humano é um organismo complexo, né? Então, basicamente, são 4 corpos, né? O corpo físico, que é aquele que a gente palpa mesmo, né? E
Depois vem o corpo da vitalidade, né, o corpo etérico, onde dá aquela sensação de que a gente tem energia para levantar, energia para fazer as coisas, a vitalidade realmente propriamente dita, né? E depois o corpo das emoções, o corpo etérico, desculpa, o corpo astral, e depois a consciência do homem, né? Então, todos esses 4 corpos, essas 4 fases formam um ser humano, né? E um ser humano bem interessante, né? Porque a gente, quando trabalha na implantologia, a gente trabalha muito no físico, né? A gente abre, corta, dá ponto, põe implante, e isso é muito material, né? E fica muitas vezes no batidão de pôr dente, de tirar dente e tudo mais. Então, hoje, boa parte do meu trabalho, eu trabalho com grandes reabilitações, a gente tenta olhar para o paciente como uma forma de equilíbrio, né? Então, a gente olha esses 4 corpos e tenta equilibrar ele, ou tenta olhar para o paciente de uma forma mais equilibrada, através dos fenômenos, né, que a Célia estava colocando agora. Sérgio, Oi, tá me ouvindo? Tá muito seu som. Será que tem como dar um ajuste aí? Pois é, eu estava no fone de ouvido para não acontecer isso, mas eu acho que não está rolando. Posso... Veja se melhorou. O que você pode sentar mais perto, talvez, do computador? Eu estou bem perto do celular. Está entrando na tela já, né? Tá muito baixo? Não, Célia, aqui estamos ouvindo bem aqui, viu? Nós estamos ouvindo bem. Tá dando para ouvir bem. O Roberto gosta de você e ele está falando que ele está ouvindo bem, mas eu acho que o som ainda está um som de lata. É porque eu acho que eu tô na sala fechada. Às vezes é a conexão, Serginho, tá caindo, tá boa essa conexão? Tá, eu tô no Wi-Fi. Às vezes dá uma pipocada, mas tava indo bem, vamos tentar ver se... Estão dizendo que tá bom aqui, algumas pessoas. Segue em frente, Serginho. Tá. Então, nós, assim, quando a gente... nós temos ainda 30 minutos para 3 pessoas. Vamos lá. Tá. Como a gente olha, então, para esse ser humano de forma equilibrada, né? Então, dentro da implantodontia, a gente trabalha muito o físico desse paciente. Então, a gente traz o sorriso. Passa para mim o próximo slide, Ju, por favor. A gente trabalha, então, muito o físico desse paciente. Então, às vezes, o paciente que já está com um dente com problema, né? A gente vai lá e põe o físico nele. A gente devolve o sorriso através de uma prótese ou um implante, qualquer que seja o trabalho. Não vou falar muito de técnica de implantodontia. Mas, por exemplo, nesse paciente, uma coisa muito interessante de visualizar foi que a primeira coisa que ele chegou para mim falou assim: Sérgio, eu quero mastigar, não me importa o quê, eu só quero voltar a comer meu churrasquinho, né? E, bom, a gente foi desenrolando, foi conhecendo ele, a gente foi fazendo uma anamnese, foi entendendo os processos dele. Realmente optamos aí pelo protocolo, fizemos a colocação das próteses. E ele foi para a casa dele passar o processo de integração e tudo mais. Na volta, a gente encontrou praticamente outra pessoa, né? Ele se reencontrou. Então, a gente trouxe para ele um aporte físico que desenvolveu dentro dele a busca, o eu dele foi buscar ali dentro daquela pessoa que estava descuidado ou não tinha cuidado, enfim, uma reconexão. Né? Ele se reconectou, tanto que ele já voltou com um corte de cabelo diferente, já começou a cuidar mais da aparência, que bate muito com o que a Cíntia falou. Né? A gente conseguiu, de alguma forma, estimular através do físico os outros corpos dessa pessoa. Né? Passa o próximo slide para mim, Ju, por favor. E esse outro caso que eu vou trazer assim, de maneira bem rápida foi essa pessoa. Né? Ele era usuário de prótese total, ele tinha o estilo de vida dele. Quando a gente optou aí por dar esse protocolo para ele, para trazer esse aporte físico para ele no primeiro momento gostou e tal, passou, começou a se cuidar também assim como o outro, mas ele foi uma mudança muito interessante. Ele chegou para mim depois de um tempo e falou assim: essa mudança que a gente fez mudou toda a minha vida social. Hoje eu consigo estar no meio de pessoas, me alimentar, sorrir, desenvolver um social, porque eu fiz esse processo. Então, assim, dentro da antroposofia, o olhar complexo desse equilíbrio desses corpos, desse paciente, dessas fases do paciente,
podem desenvolver ele a buscar, então, essa reconexão, como a Cíntia falou, né? Se reencontrar dele e, através disso, ele conseguir ser outra pessoa ou desenvolver outras funções, né? Então, esse é um dos meios que a gente consegue visualizar. Então, através de uma anamnese, através dos fenômenos, através do que o paciente traz, a gente consegue ajudar ele a buscar essa autorreconexão, né? Essa reconexão do próprio paciente. Uma das outras aplicabilidades que a gente tem dentro da filosofia passa o próximo slide para mim, Ju, por favor. É a utilização de alguns medicamentos, né? Medicamentos mais naturais, que a gente pode utilizar para fazer as cirurgias. Mas a gente pode preparar esse paciente antes, né? Dar esse outro aporte para que ele consiga ir lá para a própria cirurgia dele e estar melhor, né? Então a gente pode, de repente, utilizar uma INCA para modulando aí talvez a inflamação desse paciente, né? Ou um paciente que tem uma constituição óssea que não é tão favorável, que já tem alguma dificuldade, e a gente poder, de repente, utilizar um calciodoro com ele para poder tentar ajudar esse próprio ser conseguir a desenvolver e esse organismo conseguir trabalhar para a reabilitação desses casos, né? Uma das outras aplicabilidades medicamentosas que eu utilizo bastante, que mudou para mim bastante o meu dia a dia, é ajudar esse paciente no entrar na cirurgia, porque a cirurgia é um negócio de corte, sangue e tal, e todo mundo tem um receio, tem medo, gera uma ansiedade nesse paciente, né? Então, através dessas medicações e talvez até de outras áreas do tratamento multidisciplinar que a antroposofia pode nos ajudar esse paciente a se desenvolver, a estar preparado, a estar se reconectando aí para poder entrar para a cirurgia com mais tranquilidade e assim ter o tratamento junto com aquele paciente ser efetivo, né? Não ter tantas complicações, né? E de uma maneira aí mais natural, né? Talvez tenha, não sei como é que está o tempo aí, mas eu queria deixar uma história de um caso que não é um caso meu, foi um caso de colegas de grupo, onde o dentista trabalhou com o paciente, mas eu não sei se ele tomou devidos cuidados ou se ele conseguiu dar todo esse aporte para que esse paciente entendesse o tratamento dele, fez uma excelente técnica, reabilitou o paciente, colocou as próteses, era um paciente que usava dentadura e depois ele foi para o protocolo, mas o paciente não se adaptou, o paciente não se enxergava naquele trabalho, né? Então, por melhor que tivesse sido a técnica que esse dentista utilizou, ele não conseguiu ajudar esse paciente a se reencontrar ali, através desses implantes. E tanto que o paciente pediu e ele fez, ele removeu todos os implantes e o paciente voltou para a dentadura, né? Então, veja que a gente pode, através de todos esses passos, de todas essas medicações, de terapias não medicamentosas, de uma anamnese mais elaborada, de conhecer mais esse paciente, entender o contexto, porque não é uma boca em si só, né? Não é dissociado, né? É um organismo completo. Então, quando a gente consegue entender isso e dá mecanismos para o paciente, a gente vai, lógico, fazer o nosso trabalho técnico, mas a gente dá mecanismos para que ele consiga buscar a reconexão com ele. Isso muda todo o trabalho, muda todo o resultado final, porque você pode ter feito a melhor técnica. Mas se o paciente não está em sintonia, se você não conseguiu linkar tudo e ele não conseguiu entrar no tratamento proposto, o seu tratamento está fadado a insucesso também, né? Bom, eu acho que talvez tenha sido até bem indireto, né? Como eu trabalho muito com essa questão prática da coisa, para mim é até um pouco difícil de desenrolar muito a conversa, mas eu acho que eu trouxe um pouquinho do que é a vivência aí para mim dentro da implantodontia com a antroposofia, tá? E aí a gente pode deixar para os outros colegas continuarem e a gente depois vai tirar as dúvidas no final. Obrigado, viu? Legal, Serginho. Muito bom. Esse aspecto que o Sérgio levantou
é muito importante, e a gente vê muito isso quando a gente encontra, por exemplo, pacientes que querem fazer, por exemplo, uma remoção de amálgama seguro, ou então quer fazer um implante, mas o paciente não tem a informação técnica de que existem, por exemplo, implantes de zircônia, por exemplo, né? E determinados pacientes, é durante a anamnese, é durante o momento em que a gente, de fato, faz uma ampliação absoluta dessa investigação, dessa anamnese, que a gente chega no âmago da questão, na grande busca daquele paciente. E eu digo sempre isso, que uma anamnese ampliada, ela traz um diagnóstico muito específico e uma assertividade muito maior do que a gente ter aquela pressa, como muito bem disse a Cíntia, né? Dá a sensação de que a sessão de odontologia antroposófica demora muito. Às vezes o paciente vem 2 vezes para você conversar e tentar entender qual vai ser o planejamento. Mas não é só na antroposofia. Tem áreas que fazem isso. Existe a gente sabe da odontologia sistêmica e odontologia convencional também. Quantos bons profissionais fazem isso? Só que o diferencial que a gente diz, assim, que nos ajuda demais, é que existe um caminho que foi aberto pelo Goethe, que é uma observação goetheanística. E na medida em que você toma posse de um tipo de investigação, de anamnese, e você chega mais profundamente naquele ser, a tua chance de acontecer isso, né, que até o Serginho trouxe, bacana trazer um caso de insucesso, né, onde o paciente não estava se identificando com o trabalho. Imagine ter que remover implante, né? E eu sei de casos assim também. Eu já tive uma paciente que me procurou faz muitos anos atrás para remover implante, porque ela trabalhava com yoga, com meditação, e no caso dela, ela trouxe, e a gente tem que respeitar, ainda que outros dentistas muito ortodoxos falem assim, não, metal não interfere, mas cada um é um, e por isso entra o valor e a importância desse recurso que é ampliar o conhecimento do ser com esse arsenal de possibilidades da antroposofia para evitar que situações assim aconteçam e também, quando acontece, a gente ter uma capacidade maior para resolver dentro de uma assertividade, né? E digo também que acaba tornando o tratamento mais abrangente. Eu estou falando bastante agora porque já é a minha vez. Eu vou falar um pouquinho sobre a interferência da antroposofia, né, o impacto da odontologia antroposófica no tratamento da ortodontia ou da ortopedia funcional. Eu não sei se a Juliana tem uma foto que tem um portal aí. Você consegue localizar aí, Juliana? Será? Bom, com foto ou sem foto, eu quero colocar para vocês assim. Uma das áreas mais rígidas do ser humano é a parte dentária. Mas o osso não fica muito atrás. Então, a gente fala assim, que lá no esmalte a gente chega a 97% de mineralização. Mas o osso já está na casa de, ali perto de 70%, né? 67%, 70%. Então, a gente fala que o osso, ele tem uma plasticidade muito relativa, né? A plasticidade óssea, ela traz para a gente... deixa eu ver se eu acho que a foto não é essa não, viu, Juliana? É um portal, não tem problema. A questão da plasticidade óssea, ela é algo que não é tão alta como de uma pele, como de uma mucosa, como a própria explosão da renovação sanguínea. Então, quando você faz um tratamento ortopédico ou ortodôntico, você tem que trabalhar ali, né, a questão dos osteoblastos e os osteoclastos, né? Então, você empurra de um lado, vai ter celulinha formando, né, os blastos. E aquele lado que
sofreu algum tipo de impacto, ele vai ter a formação, vai ter o que a gente chama de osteoclasto, né? As celulinhas vão se degenerar, elas vão dar espaço para a formação de uma outra conformidade. Quem pode ajudar isso é o bom profissional que tecnicamente vai eleger o caminho que ele, por exemplo, né, a ortopedia, a ortodontia, e eu acho que muitas pessoas já conhecem, já ouviram falar, né, naquele sistema da MyoBrace, outros já ouviram falar e já usaram também a questão do Invisalign, alguns até já ouviram falar em dentosofia. Então, assim, o caminho que o profissional vai utilizar é aquele cujo estudo e cuja análise do paciente individualmente vai determinar. Só que sempre, em qualquer situação, se você tiver, por exemplo, se a gente for se remeter lá na oralidade, lá no útero materno, a gente sabe que antes da gente ter toda a configuração de membros, braços, pernas, né? Nós não falamos agora há pouco no pensar, sentir, querer, no neurosensorial, rítmico e metabólico locomotor. Então, não tem como, acho, essa imagem aí, não tem como você não dar-se conta de que quando você reprograma, quando você faz uma reabilitação oral, quando você faz uma ortodontia, quando você faz uma ortopedia funcional, você está se remetendo ao momento em que você foi formado. Então, você está se reformando, né? E é muito interessante que essa reforma, que a gente chama, ela tem direta relação com a possibilidade plástica, né? Então, inúmeras são as situações, falaram aí de cirurgia e de Hoff, mas existem situações em que a gente encontra recidiva, a gente encontra também o paciente que nos procura por uma questão, vamos dizer assim, de dor, de desconforto, de melhora funcional, e se a gente não tem esse respeito e essa percepção e essa interação com o paciente, a gente vai querer fazer nele aquilo que a gente acha que é interessante, alinhar e colocar dentro de um padrão que a gente acha adequado. Então, eu falo que na odontologia antroposófica é impossível as pessoas passarem pelo curso e não estudarem os 9 Is. Então, tem a interdisciplinaridade, a interação medicamentosa natural, que é a da farmácia antroposófica, a integração no psicossomático, ou seja, o físico, anímico e espiritual. E uma delas que a gente vai falar agora é essa interação profissional-paciente. Houve épocas lá atrás, e ainda hoje existem os dinossauros remanescentes, onde o dentista e o médico eram o Deus Todo-Poderoso e que o paciente chegava com a boca e falava, só, decide por mim. E não é mais assim. Então, essa interação é entre o profissional e o paciente. E o que a antroposofia faz? Ela faz com que o profissional tenha, dentro da capacitação dele técnica, de faculdade, de especialização, de mestrado, de pós-doc, todos os recursos técnicos. E aí ela vem para esse lado e traz todas as informações sutis daquele paciente para você pegar todo esse arsenal de conhecimentos e de possibilidades que você já tem e ir de encontro a essa necessidade. Então, o Goethe falava assim, que entre o branco e o preto existem várias nuances de cinza. E o ideal na cura é que a gente se encontre numa dessas nuances, porque as polaridades nem sempre vêm e satisfazem as reais necessidades. E dentro dessa possibilidade de você trabalhar essas nuances todas, então a gente prepara o paciente, é como o Serginho falou agora há pouco. Se você preparar esse paciente vai ter uma possibilidade de aceitar esse tratamento. O tratamento muitas vezes envolve decisões, envolve a dor, envolve
a finalização, né, o projeto final e o encontro com o resultado. Então, se você lança a mão essa imagem que está aí na tela, é a possibilidade que a gente tem terapêutica na antroposofia. Ela pode ser medicamentosa ou, né, não medicamentosa. Dentro das não medicamentosas, a gente usa muito a terapia artística. Parênteses, semana que vem tem uma live de odontologia e terapia artística, hein? Na quinta-feira que vem. Então, quando a gente trabalha a terapia artística com o paciente, a gente tem nesse paciente a possibilidade dele se entregar mais para quem? Para o dentista? Para o médico? Para o fisioterapeuta? Não, para ele próprio. Esse momento, a Cíntia citou muito bonitinho, né? O momento de passar um creme na pele que você se flagra, que há quanto tempo você não estava se encontrando com você, muitas vezes esse momento já tem que ser terapêutico. E aí entra, por exemplo, uma terapia artística, uma euritmia, pode ser também outros caminhos, como as terapias externas, que a Thaís vai falar agora depois de mim um pouquinho, que a gente faz escaldapés e outros recursos, e mistos, né? Você pode fazer, por exemplo, um escaldapés com um sulfato de magnésio, por exemplo. Então, você está usando uma terapia externa, mas somada com um medicamento. Na antroposofia, a gente apela 90% do tempo para medicamentos naturais. Então, na ortodontia, eu costumo pedir licença para fazer aquilo que estava acontecendo no útero, né? No útero tinha muita silícia, todo mundo que estudou biologia sabe. Então, a silícia é o elemento que permite essa estruturação do ser, essa plasticidade do ser. E plasticidade inclui resiliência, mas também vai até o âmbito da estrutura, da resistência. Então, quem determina isso é o próprio ser. Há um recurso bem lindo que eu não estou sugerindo que vocês prescrevam para o paciente de vocês sem saber todo o trabalho de anamnese, sem saber fazer a metodologia, mas estou compartilhando que eu trabalho muito com a silícia que existe na homeopatia, que existe na fitoterapia, que existe na antroposofia, né? E o paciente entra nesse âmbito dessa plasticidade e nessa cooperatividade. Todo paciente não, porque acabamos de falar que não é um protocolo. Tem gente que eu não trabalho a silícia, eu vou trabalhar outros elementos. Mas eu estou citando aqui a silícia porque ela é, por excelência, o elemento que lá, desde o útero, trabalhou a plasticidade e a forma. E quando a gente faz uma ortopedia ou uma ortodontia, ou mesmo uma situação de ATM e tudo mais, o que a gente vai fazer? A gente vai retrabalhar formas, né? Porque a forma e a função são intrínsecas. E aí a gente pode trabalhar conjugado as terapias não medicamentosas com as terapias medicamentosas. Eu acho que dentro de uma live, nós 5 aqui, esperamos que vocês estejam gostando, mas nós combinamos não aprofundar tanto no trabalho de anamnese, de diagnóstico. Mas o tempo inteiro a gente está falando disso, porque numa live, cada um falando 10 a 15 minutos, se a gente for ensinar diagnóstico, nem é pertinente. Mas é importante deixar esse recado, principalmente para os nossos colegas que nunca ouviram falar de antroposofia, né? Nós, dentistas, somos muito neurosensoriais, somos pontuais,